Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, gente linda do meu canal. É sempre bom estar aqui com vocês conversando sobre direito penal. E hoje, especialmente, nós trataremos dentro dos crimes contra a pessoa, que é o título 1 da parte especial do Código Penal. Nós estudaremos o capítulo dos crimes contra a liberdade individual. Agora, nós trataremos em especial do crime de constrangimento ilegal, que está na seção 1, que é a seção destinada aos crimes contra a liberdade pessoal, tá bom? Mas antes de falar do crime de constrangimento ilegal, eu quero primeiro recordar a você, meu caro amigo, minha cara amiga, que o estudo do direito penal não pode se dar de maneira dissociada dos parâmetros constitucionais. O estudo do direito penal não pode se dar de maneira apartada daquilo que conhecemos, que estudamos no direito constitucional. A minha perspectiva é que qualquer interpretação, qualquer estudo do direito penal deve ser feito à luz do direito constitucional. Certo? Então, partindo dessa perspectiva, eu inicio aqui, uma vez que estamos falando de crimes relacionados com a liberdade individual, não poderíamos iniciar isso aqui, essas breves palavras, sem passar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República Federativa do Brasil, está expresso no nosso. Essa disposição está expressa na nossa Constituição Federal e artigo 1º, inciso 3, tá bom? E mais do que isso, como desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio de conteúdo complexo, que alberga, de onde emana, né, todos esses elementos considerados fundamentais, tá bom? Do ser humano, vamos dizer assim, concebido. E é a partir dali que uma das dimensões da dignidade da pessoa humana nós encontraremos o direito referente à liberdade. Liberdade essa que representa e simboliza muito da evolução, da construção disso que chamamos de Estado de Direito. Um Estado que se submete à lei, né? O Estado de Direito que é caracterizado pelo império da lei. E o que é interessante nisso é que antes disso, antes desse Estado de Direito, o que nós tínhamos era alguém que criava as leis, mas não se submetia às leis. Com o Estado de Direito, isso acaba, vai por terra, e aquele que cria a lei também se submete à lei. Essa relação de equilíbrio que nos faz surgir o direito chamado, ou melhor, esse valor liberdade, né, considerado como um princípio fundamental. Não é à toa que nós falamos de liberdade, fraternidade e igualdade. Não é à toa que a nossa Constituição Federal, no artigo 3º, inciso 1, fala como objetivo fundamental da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E quando se trata desse valor liberdade, quando se fala desse direito à liberdade, nós estamos falando basicamente que tudo é permitido se a lei não proíbe. É mais ou menos essa a perspectiva. Se a lei não me proíbe, eu sou livre para fazer. Se a lei não me obriga, eu sou livre para não fazer. É partindo dessa pauta, dessa relação que antes era tão desequilibrada entre Estado e indivíduo, que nós veremos surgir o princípio da legalidade, albergando esse direito de liberdade. O princípio da legalidade, considerado amplamente, que lá no artigo 5º, inciso 2, está bem delineado quando se diz assim, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Vejam, meus amigos, vejam, minhas amigas, o que nós encontramos aqui? O direito-liberdade. A lei como esse elemento delimitador, como essa linha delimitadora dos limites do Estado. Mas não somente isso. Não só dos limites do Estado em relação ao indivíduo, mas estabelecendo entre os indivíduos um circuito, ou melhor, um círculo de respeito, dizendo, olha, o Estado não pode ir além do que a lei determina. Mas é mais do que isso. Ninguém também pode, ou seja, não só o Estado, mas também ninguém, nem o Estado nessa relação vertical, nem os indivíduos nessa relação horizontal, podem obrigar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Somente se tiver onde? Na lei. É evidente que, na perspectiva do Estado, o princípio da legalidade figura como uma verdadeira linha, uma verdadeira trilha, onde o Estado só pode fazer exatamente aquilo que está na lei. Mas nas relações entre os particulares, isso muda. Isso se estabelece nessas relações horizontais, não como um verdadeiro trilho, porque entre os particulares há aquela máxima em que dizemos que tudo que não é proibido é permitido. Mais ou menos isso. Você já deve ter escutado essa máxima, tá bom? Feita essa breve introdução, perceba que quando eu falo de liberdade individual, quando eu falo de liberdade pessoal, tudo isso tem assento constitucional. E eu acabo de trazer para você aqui exatamente o fundamento constitucional destes delitos que nós estudaremos daqui para frente. Em especial, o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146, que é o objeto fundamental de estudo nesse momento desse vídeo que nós estamos iniciando, tá certo? O crime de constrangimento ilegal é exatamente o desvirtuamento, né, desse direito, né, dessa cláusula constitucional. Percebam que o legislador trouxe para nós no artigo 146. Olha o que é que ele diz para a gente, acompanha comigo, vamos fazer esse grifo. Constranger alguém, lembrem, constranger é forçar, é obrigar, é impor, tá certo? Mediante violência ou grave ameaça, e eu vou fazer um grifo diferentezinho aqui, que é uma coisa interessante, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer meio, a capacidade de resistência. Constranger alguém a quê? Constranger alguém a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Acompanha comigo, vamos estudar aqui esse caput do artigo 146. O verbo constranger indica uma conduta relacionada com obrigar, impor, forçar. Ou seja, é contrário à vontade da vítima. Eu estou obrigando alguém a fazer ou não fazer, quando a lei não obriga e nem determina. Perceberam? Esse é o desenho da conduta incriminada no crime de constrangimento ilegal. E aí eu vou trazer alguns exemplos interessantes, colhidos da jurisprudência, alguns da doutrina, né? Guilherme de Souza Nutti, no seu Código Comentado, por exemplo, ele traz um caso bem interessante. Ele fala, olha, já foi condenado por constrangimento ilegal. Eu não sei se ele fala de ter sido condenado, tá bom? Mas é um exemplo que ele traz para nós, dizendo assim, o indivíduo que com uma arma obriga a vítima a ligar para a mulher que ele é apaixonado. Isso aí já sou eu recheando, tá bom? Estou floreando, não está exatamente assim, mas o desenho é esse. Então o cara força um homem, força uma mulher a ligar para a amiga porque ele é apaixonado pela amiga, mas a amiga não atende os telefonemas dele. O que nós temos aqui? Constrangimento legal. Não imagine você, né, o cidadão lá, choroso, oh meu Deus, ela não me atende.
Oh, o que faço? E aí, de repente, ele tem essa ideia brilhante, para não dizer o contrário, não é verdade? E pega uma arma, aponta para a amiga e diz, por favor, com a arma, aponta, obriga, ligue, porque eu quero falar com ela. Percebam, o que é que eu tenho? Essa pessoa que é obrigada a pegar o telefone contra a sua vontade, ligar para a amiga para poder fazer essa conexão. Não! Isso é constrangimento ilegal. Também será constrangimento ilegal, e isso nós temos, inclusive, julgados. É possível encontrar muitos julgados nesse sentido, de alguém obrigando, com a arma, obrigando alguém a entregar um documento sem que houvesse disposição legal determinando isso. Tá bom? Vejam, se eu tenho um documento e não sou obrigado a entregar esse documento, e alguém me obriga a entregar esse documento, por exemplo, com uma arma apontada, sem que houvesse imposição legal para que eu adotasse essa conduta, eu tenho um delito muito claro, eu tenho um crime de constrangimento ilegal, certo? Agora observem vocês que o legislador disse, o constrangimento ilegal ele precisa ser exercido de alguma... ele tem aqui um desenho, é o constranger alguém de alguma maneira, como, presta atenção, ele diz, mediante violência. Quando o legislador diz assim, mediante violência, tá bom? Mediante violência, o que eu encontro aqui é a violência própria, é a violência física, o soco, o pontapé, a gravata, a rasteira, o pisão, é a violência física. Ou grave ameaça. A grave ameaça, ela é exatamente aquela promessa de um mal futuro, sério. Se você fizer, o bicho vai pegar, meu irmão. Vou cortar o seu pescoço. Né? Se você não fizer, se ligue, meu irmão. Você tem seu filho, eu sei onde ele estuda, eu sei o que eu vou fazer, meu irmão. Vou cortar a orelha dele. Se ligue só, meu irmão. Percebam vocês, a grave ameaça nem sempre é para a pessoa, o mal prometido nem sempre é para a pessoa constrangida. Às vezes é para uma pessoa relacionada, uma pessoa importante, né, no cenário daquela que está sendo constrangida. Tá bom? Vejam vocês, o legislador não parou por aí. Ele trouxe para nós também a violência chamada de violência imprópria. Eu quero que você preste muita atenção, meu amigo, porque isso é importantíssimo, tá bom? Ele disse assim, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência. Ou seja, o crime de constrangimento ilegal pode ser praticado com violência, grave ameaça ou outro meio que reduza a capacidade de resistência. Como assim? Já ouviu falar em hipnose? Uso de narcóticos, substâncias que fazem com que a pessoa tenha reduzida a sua capacidade de resistência? Também pode ser um meio para realizar o crime de constrangimento ilegal. Então, se alguém usa da hipnose para fazer com que a pessoa deixe de praticar alguma coisa ou fazer alguma coisa que ela não, contra a vontade dela, e não havia lei que determinasse isso, eu tenho um crime de constrangimento legal. Basta você observar no exemplo da entrega do documento, no exemplo que eu trouxe aqui, inspirado na obra do professor Nutt, quando ele fala assim, o cara obrigou a vítima a ligar. Espera aí, se fosse por hipnose? Quando eu falo de hipnose, eu não sei vocês, mas eu me lembro da propaganda do Batom Garoto, né? O compre batom. Então imagina você, compre batom, ligue para a minha amada que não quer me atender. E hipnotizada, aquela pessoa sorridente pega o telefone e liga. Mas ela não queria fazer isso. Ela só fez porque teve reduzido a sua capacidade de resistência exatamente em razão da hipnose. Então, o uso de narcóticos, o uso de hipnose, que são dois exemplos típicos de meios que reduzem a capacidade de resistência, podem ser meios para se praticar o crime de constrangimento ilegal. Fica atento para isso, porque isso vai aparecer, essa violência
esse meio que reduz a capacidade de resistência e nós chamamos de violência imprópria. Eu peço aqui a você, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó, um V. Meu Deus, não ficou muito gatinho não, tá bom? Ó, um V, ponto. Vamos botar aqui um I, para você lembrar que aqui é uma violência imprópria. Meu Deus do céu. Não vou completar não, que vai ficar troncho. Uma violência imprópria, tá bom? Lá na frente, nós conheceremos o crime de roubo em aula específica e vocês verão que a violência imprópria retorna a um tipo penal. Ela vai aparecer lá no crime de roubo, tá bom? Mas isso é tema de outra aula. Bom, e aqui no constrangimento legal, ele é um crime material, é um crime que se consuma quando ele é um crime material e exige um resultado naturalístico, que é exatamente a vítima constrangida a efetivamente fazer ou deixar de fazer aquilo a que foi constrangida. E é instantâneo porque se consuma nesse instante, ou seja, no instante em que ela faz ou deixa de fazer, ou melhor, de adotar o comportamento, para falar de maneira mais genérica, tá bom? Aquele comportamento a que foi constrangida, tá bom? Então, crime material, instantâneo e é um crime comum. Observe você, meu caro amigo, minha cara amiga, o tipo penal não exige nenhuma qualidade especial do agente. Portanto, é um crime comum. Eu vou mais além. Quando eu analiso o aspecto subjetivo do tipo penal, nós temos uma divergência doutrinária, tá certo? Nós temos alguns que defendem que esse crime não exige elemento subjetivo especial. Presta atenção, o crime é doloso, quanto a isso não há dúvida nenhuma, não há qualquer divergência doutrinária. A divergência está em saber se o tipo exige elemento subjetivo especial, ou seja, aquela finalidade especial ou não. Alguns, como o professor Kleber Masson, traz na sua obra que não há necessidade do elemento subjetivo especial. Na mesma linha de raciocínio, nós vamos encontrar o professor Guilherme de Souza Nutti, sinalizando que não há necessidade de elemento subjetivo especial. E isso se dá em razão muito evidente de que o constranger é inerente ao verbo constranger fazer ou não fazer alguma coisa. Se eu tirar, fica sem sentido, fica incompleto. Então, constranger alguém sempre é a fazer ou a não fazer alguma coisa. Então, não é um elemento subjetivo do tipo constranger a fazer ou deixar de fazer. É um elemento objetivo do tipo. Essa é a reflexão trazida pelo professor Guilherme de Souza Nutti. Do outro lado, eu tenho também quem defenda que há necessidade de elemento subjetivo especial, que entende que esse não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda é um elemento subjetivo especial do tipo. Quem pensava assim e sustentava essa posição era o professor Damásio Evangelista de Jesus, tá bom? Então fica aí, temos essas duas linhas de raciocínio, tá bom? Temos o professor Nutti dizendo não há necessidade de elemento subjetivo especial. Esse não fazer ou fazer é elemento objetivo do tipo, mas para o professor Damásio isso seria um elemento subjetivo especial do tipo, tá bom? É importante tomar nota desse aspecto, que é fundamental. Eu quero que você acompanhe comigo também que a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá bom? Eu quero aqui, antes de passar para os próximos itens desse tipo penal, destacar para você, meu amigo e minha amiga, que esse tipo penal ele é um tipo subsidiário. Sendo subsidiário, ele funciona como uma espécie de soldado de reserva. Se essa conduta integrar um outro crime mais grave, por exemplo, deixa ele no cantinho e pega o crime mais grave. Vem cá, calma, respira fundo, acompanha comigo. O crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Lá diz assim, ó, constranger alguém, mais ou menos, tá bom? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça
a fazer, deixar de fazer, tolerar que se faça, constranger alguém com a finalidade de obter vantagem econômica indevida. Mais ou menos isso está escrito lá, tá bom? Perceba, eu tenho todos os elementos do constrangimento ilegal dentro do tipo do artigo 158. Mas lá a pena é de reclusão de 6 a 10 anos e multa, se não me falha a memória. Então, o que é que eu faço? Deixa o constrangimento ilegal lá e pega a extorsão, aplica o 158. Eu vou lembrar do crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. Constranger, ó, o mesmo verbo, alguém, tá percebendo? Mediante violência ou grave ameaça, ó, igualzinho ao 146 até aqui. Aí depois ele diz assim, ó, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou a permitir que com ele se pratique qualquer ato libidinoso. Entre um e outro, o 146 é subsidiário, fica lá no banco de reserva e eu pego o 213 e aplico, tá bom? Princípio da subsidiariedade, esse é um tipo penal subsidiário, tá bom? Grave isso, que é fundamental para o seu aprendizado. Bom, para a gente fechar aqui esse estudo, observe que nós temos 3 parágrafos. Temos o aumento de pena, previsto no parágrafo 1º, quando ele diz que aplicam-se cumulativamente, então a detenção ou multa vira detenção e multa, soma, tá bom? Soma entre aspas, né? Estou falando do I, para você lembrar que é cumulativo, tá bom? E em dobro, ó, dobra. Quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas, portanto, pelo menos 4, nesse caso é uma figura de concurso necessário, tá bom? Ou há emprego de armas. Aqui, quando ele fala em armas, fique atento, pode ser arma própria ou arma imprópria. A arma própria, que é aquele instrumento que originalmente, genuinamente, é destinado ao ataque ou à defesa, e a arma imprópria é um objeto, um instrumento que não é originariamente destinado ao ataque ou à defesa, mas que serve a isso. Tá bom? Pode servir a isso. Então, aí eu posso ter desde uma arma de fogo, que é uma arma própria, ou até mesmo do outro lado eu posso ter um pedaço de pau ou um caco de vidro, né? Que não é arma no sentido próprio, mas que pode servir. Tá certo? Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Alguns doutrinadores tratam isso aqui como um caso de concurso material obrigatório. Concurso material, artigo 69 do Código Penal, diz que quando o agente com 2 ou mais condutas pratica 2 ou mais crimes, o que é que faz? Responde por todos esses crimes e você vai somar as penas. Aqui, muitos doutrinadores chamam de concurso material obrigatório, e aí eu quero destacar para você, com cuidado, porque aqui eu estou falando de uma conduta produzindo 2 crimes, e não 2 condutas produzindo 2 ou mais crimes. Mas aí o legislador expressamente disse, ó, independente de ser 2 condutas, porque aqui eu só terei uma, que é uma conduta que produz o crime de constrangimento ilegal e também vai resultar outro crime decorrente da violência, por exemplo, uma lesão corporal, certo? Mesmo nesse caso, com uma conduta só, ele vai responder com as penas, ó, através de cúmulo material. Tá bom? Então fique atento para isso. Eu vou somar as penas. O parágrafo 3º tem uma divergência interessante para a gente registrar aqui, tá certo? O parágrafo 3º diz assim, ó, não se compreendem, e eu vou grifar porque isso aqui é fundamental para entender a divergência, não se compreendem na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, imagine você, existe um paciente no hospital
e está prestes a morrer. Se não houver a intervenção cirúrgica, ele morre. O médico sabe disso, chega para a família, chega para o paciente e diz: olha, nós teremos que iniciar o processo cirúrgico, mas eu preciso que você me autorize. Aí o cara diz: não, eu não autorizo. Os representantes legais dele também não autorizam, se ele não puder, evidentemente, manifestar o seu consentimento. O médico, para salvar a vida desta pessoa, age sem ter o consentimento do paciente ou de seus representantes legais. Seria ilógico termos crime nessa hipótese. É por isso que a maior parte da doutrina sinaliza que nestas duas hipóteses aqui, nós não teremos crime. Não teremos crime grave. A maior parte da doutrina entende que aqui nós temos, nos dois incisos, causa de exclusão da ilicitude. Não teremos crimes, porque nesses dois incisos seriam casos, nós teremos casos de exclusão da ilicitude. O primeiro caso, intervenção médica ou cirúrgica necessária para salvar a vida, ele diz aqui, ó, se justificada por iminente perigo perigo de vida, tá bom? Mesmo que ele não tenha o consentimento do paciente ou dos seus representantes legais. Já no inciso 2, ele fala assim: a coação exercida para impedir o suicídio. Para impedir suicídio. Suicídio prestes a acontecer, a pessoa quer se jogar, e aí alguém vai lá e constrange essa pessoa. Veja, a vontade dela é atirar, é caminhar por algum lugar para se jogar de um abismo, é puxar um gatilho de um revólver, enfim. Ela quer fazer isso. E você interage para impedir que ela faça isso. Seria ilógico termos crime. Tá bom? Então, a nossa doutrina, de um modo majoritariamente diz, é excludente de ilicitude, porque tem o semblante típico de um estado de necessidade de terceiro. O agente está atuando para salvar direito de terceiro. Ok? Mas eu disse para você que tem divergência doutrinária. E é verdade. O professor Guilherme Nutt, por exemplo, sustenta que não seria uma causa de exclusão da ilicitude, mas seria sim uma causa de exclusão da tipicidade. E eles sustentam isso justamente por conta da redação legal. Olha para aqui. O legislador disse assim, ó, não se compreendem na disposição deste artigo. Então, quando o legislador disse que não se compreende na disposição, tirou da tipicidade. Ele disse, não se compreende aqui, então não será típico. Por esse argumento, o professor Nutt, por exemplo, sustenta que aqui seria uma exclusão de tipicidade e não de ilicitude. Em que pese a divergência doutrinária, todos convergem para dizer que não haveria crime. Porque, lembrem, seja pela teoria bipartida, seja pela teoria tripartida do delito, tá bom? Se você for tanto por uma como por outra, o fato típico e a ilicitude são elementos fundamentais para a existência do crime. Se falta um, eu não tenho crime. Então, independente se é excludente de ilicitude ou se é excludente de tipicidade, o fato é que nós não teremos crime nesta hipótese, tá bom? Então, ficamos com o crime de constrangimento legal com essas breves palavras. Um forte abraço. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.